Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar sobre demonstrações financeiras como uma das aulas referente ao nosso curso de contabilidade governamental. Então na aula de hoje, a demonstração financeira que iremos abordar é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário é um demonstrativo obrigatório na Lei 4.320 para apresentação por todos os órgãos e entidades da administração pública. Então, ele tem como função a evidenciação das receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica. A categoria econômica das despesas e receitas, elas se dividem em capital e corrente. E essas receitas e despesas orçamentárias dispostas por categorias econômicas, elas serão confrontadas seus respectivos orçamentos iniciais com suas execuções. Então, basicamente, o balanço orçamentário ele é um instrumento de confrontação entre aquilo que foi fixado nas leis de orçamento, no caso da despesa, e aquilo que está previsto, no caso das receitas, com as respectivas execuções do orçamento, ou seja, a execução da despesa, e no que diz respeito à receita, a realização dela, ou seja, o efetivo recolhimento e arrecadação. Portanto, essa confrontação é realizada com base no que foi aprovado e aquilo que foi executado, demonstrando então, assim, com essa confrontação, os resultados orçamentários. Então, sendo mais objetivo, o balanço orçamentário colocará as receitas e correntes de capital previstas e executadas de um lado, e do outro lado, ele vai dispor as despesas na forma de créditos orçamentários iniciais e adicionais, se for o caso, confrontando as suas respectivas execuções. Então, nós vamos aqui estudar a estrutura do balanço orçamentário, vamos observar como ele se comporta, ou seja, essa confrontação, e vamos fazer algumas inferências dessa confrontação. Então vejam que o balanço orçamentário, como instrumento de demonstração financeira, ele é relativamente simples dentre os demais que existem. Pois bem, a estrutura do balanço orçamentário é assim disposta. Nós temos o balanço orçamentário dividido em dois hemisférios. De um lado, temos um hemisfério tratando de receitas e do outro lado, um hemisfério tratando de despesas. Lembrando que, então, esses dois hemisférios dividem-se em quadrantes, ou seja, o nosso balanço orçamentário ele tem 4 quadrantes. Quadrantes referentes a receitas correntes, receitas de capital, despesas correntes e despesas de capital. Como eu disse, portanto, tanto as receitas como despesas elas têm aqui listado no nosso balanço orçamentário as confrontações, cujo resultado ele será apresentado aqui nesta coluna chamada saldos. Bom, pelo lado das receitas, há a confrontação entre a previsão atual da receita, ou seja, aquilo que se prevê de arrecadação, contra aquilo que de fato foi arrecadado, que nós chamamos de receitas realizadas. Sendo que a confrontação nada mais é do que a diferença entre aquilo que foi previsto, a previsão, menos aquilo que foi de fato arrecadado, a realização. Esse resultado será apresentado nesta coluna detalhado por categoria econômica e suas respectivas subclassificações, que no caso das receitas, as receitas correntes, de acordo com a Lei 4.320, dividem-se em tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, receitas industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes que aqui em cima não estejam classificadas.
As receitas de capital, por sua vez, se dividem em operações de crédito, que nada mais é do que os empréstimos e financiamentos realizados pela administração, a receita proveniente da alienação de bens, as receitas provenientes de amortizações de empréstimos, que nesse caso aqui diz respeito aos empréstimos que foram concedidos por essa administração e ela está recebendo. Temos também as transferências de capital recebidas, além de outras receitas de capital não classificadas num desses detalhamentos anteriores. Somadas as receitas correntes e as receitas de capital, nós temos o total de receitas. Por isso, cada célula dessa representará um desses detalhamentos e aqui embaixo nós teremos as totalizações, tanto da previsão quanto da realização. E aí, a confrontação entre a previsão e a realização será apresentada nesta terceira coluna, chamada de A menos B no nosso caso aqui. Pelo lado da despesa segue a mesma lógica, só que agora nós estamos confrontando a dotação que foi fixada no orçamento, chamada de dotação autorizada, com aquela despesa que de fato foi executada. Ou seja, o gasto foi realizado, o gasto público, né? A diferença entre a dotação autorizada e a despesa executada, que é essa confrontação, será apresentada nesta coluna chamada saldos, que diz respeito à diferença entre a dotação autorizada menos as despesas executadas. As despesas, assim como as receitas, também detalham-se entre categoria econômica, corrente e capital, e as respectivas categorias econômicas se dividem em grupo de despesa. Por exemplo, as despesas correntes se dividem em pessoal e encargos sociais, grupo de despesa de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e qualquer outra despesa corrente que não diga respeito a um desses dois itens, chamado de outras despesas correntes. Nas de capital, nós temos as despesas de capital de investimentos, as inversões financeiras e as amortização da dívida. Lembrando que essa classificação é um assunto que já foi abordado. Então, nós teremos como somatório desses detalhamentos o total de despesas, quer seja autorizada, ou seja, fixada, quer seja executada, além da confrontação. Bom, e aí, além disso, essa estrutura de balanço orçamentário apresenta um indicador aqui embaixo chamado de déficit orçamentário e superávit orçamentário. Quer dizer, ela vai esse balanço orçamentário também demonstrará o resultado orçamentário. Bom, o resultado orçamentário será de superávit quando a receita que foi de fato arrecadada for superior à despesa executada. Quando isso acontecer, nós teremos um superávit orçamentário. Do contrário, quando as despesas executadas superarem as receitas realizadas, a diferença será um déficit orçamentário. Pois bem, então, em termos de estrutura, é isso. O balanço orçamentário ele é relativamente simples. Então agora nós vamos estudar e observar, fazer inferências de algumas características de resultado, ou seja, algumas características de confrontações de receita com as próprias receitas, ou seja, a prevista com a realizada, e também das despesas com as próprias despesas, ou seja, a dotação fixada com a despesa executada, e faremos também inferência entre as receitas realizadas e a despesa executada. Então vamos lá. Como primeira inferência, nós compararemos as receitas realizadas com despesas executadas. Como eu disse, se as receitas orçamentárias realizadas, ou seja, de fato arrecadadas, forem maior que a despesa orçamentária, portanto, aquela que de fato foi executada, isso nós chamamos de superávit orçamentário. Quando ocorre o contrário, nós temos então aí um déficit. Aqui temos então a apresentação
de um exemplo de balanço orçamentário preenchido, em que este apresenta o nosso resultado orçamentário. Vejam, total de receitas realizadas, e a coluna B, aqui no exemplo, apresenta R$ 2.932.200, enquanto que, nesse mesmo período, a despesa executada no total foi de R$ 1.777.920, o que nos demonstra esse balanço que houve um valor maior de receita que foi de fato arrecadado em comparação com a despesa que de fato foi realizada, ou seja, gasta, executada. Sendo assim, a diferença entre a receita que foi arrecadada e a despesa que foi executada, nós chamamos de superávit orçamentário. Se as despesas que foram executadas fossem maiores, as despesas executadas, o total dela fosse maior que as receitas que foram arrecadadas, nesse caso nós teríamos então um déficit orçamentário. Bom, vamos a então uma próxima inferência. Vamos agora comparar a despesa fixada com a despesa executada. Então, nesse caso, só estamos comparando o lado da despesa. Pois bem, 3 inferências. Se despesa fixada, ou seja, a dotação autorizada, for maior que a despesa executada, isso quer dizer que não se executou o total de despesa que foi autorizada a gastar. E aí nós temos como resultado, então, uma economia de despesa. Podemos ter ainda a despesa fixada igual à despesa executada, o que significa dizer que aquilo que foi autorizado foi efetivamente gasto em sua integralidade. Portanto, como inferência, o nome que se dá é execução plena da despesa. Notem que aqui não estamos comparando receitas, só estamos comparando nesta inferência as despesas que foram autorizadas com aquelas que foram efetivamente executadas. Como terceira hipótese, nós temos a despesa fixada menor que a despesa executada, ou seja, executou mais do que foi autorizado. Pela legislação vigente, no que diz respeito ao orçamento público, é uma situação adversa e proibida. Por quê? Não se pode executar mais do que o legislativo autorizou. E essa autorização legislativa ela é observada pelo volume de dotação que foi autorizado. Então essa situação é proibida, pois viola o artigo 167 da Constituição, que fixa as vedações quanto ao ato de executar despesa. Então, fica vedada a execução de despesas não fixadas no orçamento anual e seus créditos adicionais. Isso ficaria demonstrado numa situação como essa. Despesa em volume maior, despesa executada em valor maior daquilo que foi de fato autorizado. Apesar de situação proibida, ainda assim, caso ocorra, deverá ser registrado no balanço orçamentário. Ok? Então aqui, observando agora aquele nosso exemplo de balanço preenchido, temos dotação autorizada 1.898.000 contra despesa executada de 1.777.920. A diferença entre aquilo que foi autorizado e aquilo que foi executado, nesse caso aqui, deu 120.080 positivo, o que nos mostra que houve aqui uma economia de despesa, pois a dotação fixada ficou maior que a dotação executada. Lembrando que se a execução fosse exatamente o valor do que foi autorizado, no nosso caso aqui 1.898.000, o saldo aqui seria zero, portanto, a execução plena do orçamento. E até aquela terceira situação, embora proibida, mas caso ainda assim acontecesse, portanto, a despesa executada fosse em valor maior, no nosso exemplo, a 1.898.000,
nós teremos aqui como resultado um valor negativo, demonstrando aí uma violação ao artigo 167 da Constituição. Perfeito? Observação importante. O balanço orçamentário aqui ele está sendo apresentado de forma simplificada. Uma forma mais detalhada, ele pode apresentar desdobramento das colunas das receitas realizadas, ou seja, mostrar a receita na fase de arrecadação e recolhimento, e ainda mostrar principalmente o desdobramento da despesa executada. Ou seja, pode ser que esta coluna seja desdobrada demonstrada em despesa que foi executada, ou seja, aquilo que só foi empenhado, outra coluna demonstrando aquilo que foi liquidado, e uma terceira coluna demonstrando aquilo que foi pago. Lembrando que a execução da despesa ela é realizada em 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. Nesse caso, caso o balanço orçamentário apresente a despesa executada em desdobradas nos 3 estágios, para efeito de confrontação, nós consideraremos como a execução da despesa o segundo estágio da despesa quando ocorre o fato gerador, que é a liquidação. Ok? Nós vamos considerar para efeito, nesse caso, quando tivermos essas colunas desdobradas, a execução da despesa na liquidação. Bom, eu ressalvo aqui dizendo o seguinte: nós vamos considerar para efeito de nossos exercícios, mas, no entanto, execução da despesa, ela inicia-se no empenho da despesa. Por quê? Porque a partir do empenho, a despesa começa a ser executada. E é assim que está previsto no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Mas, para simplificar o nosso entendimento, em simulações e testes que faremos, nós vamos considerar para efeito de comparação a execução da despesa. Se essa coluna estiver desdobrada, ou seja, desdobrada em estágio da despesa, nós consideraremos como despesa executada aquela liquidada, a despesa que foi liquidada, ok? Perfeito. Bom, e aí a terceira inferência diz respeito à confrontação entre as receitas previstas, a receita que foi prevista, ou seja, a previsão atual da receita, com aquela que de fato foi realizada, ou seja, arrecadada. Então nós aqui estamos comparando a receita que foi prevista, constou na previsão do orçamento, com aquela que de fato foi arrecadada. E aí nós temos 2 situações de análise. Se receita prevista for maior que receita realizada, isso quer dizer que nós não arrecadamos integralmente aquilo que foi previsto no orçamento. Portanto, a análise aqui, a inferência diz respeito à frustração de receita. Quer dizer, houve uma insuficiência de arrecadação. Repito, se a receita prevista ficar maior que a receita de fato realizada, arrecadada, significa que arrecadou a menos do que estava previsto. Nesse caso, nós temos uma frustração de receita. Não confundir frustração de receita com superávit orçamentário. Lembrando que o superávit orçamentário é a confrontação entre a receita realizada e a despesa executada. Aqui nós estamos comparando a receita prevista com a receita realizada. Quer dizer, só receita por receita. A outra hipótese é a receita prevista ficar aquém das receitas realizadas, ou seja, nós arrecadamos a mais do que estava previsto. Nesse caso, nós temos o excesso de arrecadação. Então, o excesso de arrecadação é a arrecadação de receita, portanto, a realização de receita em volume maior do que estava previsto. Mais uma vez aqui no nosso exemplo, temos a previsão atual de receita no patamar de 3.082.000 e a realização das receitas, ou seja, o quanto foram realizadas, nós tivemos 2.582.200. Portanto, neste caso, nós tivemos uma frustração de receita de 499.800. Ou seja, arrecadamos a menos
daquilo que foi previsto, quase 500 mil unidade monetária. E esse caso, então, nós temos uma frustração de receita, ou seja, uma insuficiência de arrecadação, porque eu estou comparando a receita prevista com a realizada. Ok, então essas são as inferências. Então façamos o resumo. Quando comparamos as receitas realizadas com as despesas executadas, nós teremos o resultado orçamentário. Se receita é maior que despesa, superávit orçamentário, como é o caso. Se despesa executada é maior que as receitas realizadas, nós teremos um déficit. Podemos ainda comparar a dotação fixada, ou seja, a despesa autorizada, dotação autorizada, com a despesa executada. E aí nós temos três possibilidades. Se a dotação for maior do que a despesa executada, o resultado nós chamamos de economia da despesa. Se a dotação for menor que a despesa executada, nós temos uma violação do artigo 67, pois estamos executando valor acima daquilo que foi autorizado. Portanto, é uma situação proibida. Se a despesa executada for exatamente aquilo que foi autorizada, nós teremos como saldo zero, e aí caracterizando a execução plena da despesa. Temos ainda a possibilidade de análise de previsão de receita. Portanto, nós podemos confrontar a receita que está prevista com as receitas que foram de fato arrecadadas, chamadas de receitas realizadas. Se a receita prevista for maior que a receita realizada, como é o caso aqui, nós temos uma frustração de receita, portanto, uma insuficiência de arrecadação. Se as receitas realizadas forem maiores, né, que a previsão atual das receitas, então nós temos aí um excesso de arrecadação. Portanto, as receitas foram arrecadadas em volume maior que a previsão. Perfeito? Alguém pode me perguntar, e se as receitas forem realizadas exatamente no mesmo valor previsto? Bom, nesse caso nós teremos um resultado nulo, quer dizer, esse valor seria igual a esse, então quando confrontado nós não teríamos saldo nenhum de resultado, porém essa inferência nós diríamos assim, é um resultado nulo, mas como é um saldo previsto, estimado, diríamos que a literatura não aborda isso porque é um valor de probabilidade quase nenhuma de acontecer, né? Assim, o valor, aquilo que foi de fato previsto ser exatamente aquilo que foi arrecadado, tá ok? Por isso que não se faz inferência quanto a isso. Mas caso acontecesse, esta seria a análise. O resultado entre a confrontação da previsão de receita seria o resultado nulo, ou poderíamos chamar de realização plena das receitas previstas, ok? Então, gente, quanto ao balanço orçamentário, era isso que eu tinha a abordar, mas mesmo assim, caso persista alguma dúvida, é só nos procurar, ok? Grande abraço, até a próxima.